Olá, ilustríssimos, ilustríssimas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de matemática aqui do Cursinho Comunitário Milton Santos. Eu sou o Leandro Guzmão, seu professor, hoje virtualmente, hoje em uma aula gravada. Infelizmente eu não posso estar aí ao vivo com vocês, como a gente sempre faz. Acredito que na próxima aula tudo estará normal aqui em casa, mas de qualquer forma eu vou dar o meu melhor aqui para que esse vídeo não fique chato, seja rápido e objetivo, traga aqui os conceitos da nossa aula de hoje, que é progressão geométrica, e que, caso vocês tenham qualquer tipo de problema ou dúvida, falem comigo durante a semana no WhatsApp, que eu estarei aí à disposição, beleza? Então, na semana passada nós falamos sobre progressão aritmética. Inclusive, o professor Elvis deixou lá no grupo de matemática 2 exercícios muito divertidos sobre progressão aritmética. Hoje nós falaremos sobre progressão geométrica, né? O outro tipo de progressão que nós podemos ter em vestibulares. Tá? A diferença, né, basicamente, né, é que a progressão aritmética a gente está trabalhando ali com soma das razões, né, com soma dos termos. Dentro de uma progressão geométrica a gente está trabalhando com multiplicação desses termos. Então a definição dela tem-se aqui, né, que é uma continuidade numérica, ou seja, uma sequência numérica em que a divisão do termo anterior, exceto o primeiro, resultará em um valor único chamado razão. Ou seja, se eu dividir o segundo termo pelo primeiro termo, eu vou ter um valor R. Se eu dividir o terceiro pelo segundo, eu vou ter esse mesmo R. Se eu dividir o quarto pelo terceiro, eu vou ter esse mesmo R. E assim sucessivamente, assim como nós tínhamos lá na progressão aritmética. Entretanto, para não confundir, a nossa razão lá na progressão aritmética a gente chamava de R. Aqui a gente vai chamar de Q. Né? Por quê? É uma forma de não confundir. Né? R é para progressão aritmética, Q é para progressão geométrica. É só uma forma aí da gente conseguir se organizar melhor dentro dos conceitos. Tem uma outra propriedade muito interessante aqui dentro da progressão geométrica, é que essa daqui, né, perceba, em relação ao termo do meio de uma progressão geométrica, observa-se essa relação. Então, se eu tenho três termos, né, A, B, C, o termo do meio, que é o B, vai ser igual a raiz quadrada de AC, ou seja, B ao quadrado igual A vezes C. Isso vai ajudar bastante a gente, viu? Essa dicasinha aqui. E a gente vai ter um exercício em que nós utilizaremos este conceito. Bom, neste exemplo aqui, eu tenho o 8, que é o meu A2, o 2, que é o meu A1. A gente viu aqui no conceito que a razão, que é o Q, é igual à divisão de um termo subsequente com seu anterior. Então, a razão vai ser A2 dividido por A1. A minha razão também vai ser A3 dividido por A2. Ela também será A4 dividido por A3 e assim sucessivamente. Nesse exemplo, A2 é igual a 8, A1 é igual a 2, a minha razão é 4. Ou seja, como que ficou essa progressão? Lembrando lá que na progressão aritmética a gente sempre somava o valor da razão com o termo anterior. Aqui a gente vai multiplicar. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 4, 128. 128 vezes 4, 512. Então, essa é a lógica da progressão geométrica, sempre multiplicando o termo subsequente através de um número único, que é o que a gente chama aqui de razão, que para a gente vai ser o Qzinho, Q de razão ou quociente. Beleza? Vamos então para nosso termo geral. Nós também temos uma forma de determinar o termo geral, que é análogo, né, à progressão aritmética. Lembrando que o termo geral da progressão aritmética é a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Tá? Aqui, perceba, né, eu estou trabalhando agora com multiplicação, estou trabalhando com divisão, então as operações mudam.
a n continua sendo igual a 1, porém agora vezes a razão elevado a n menos 1. Então sempre vou ter aqui essa exponenciação também para trabalhar. Ok? Vamos pegar aqui então um exemplo. Determinar o 10º termo dessa progressão geométrica. Então, como que é o termo geral? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, eu quero o 10º termo. Para que eu possa determinar o 10º termo, eu preciso do meu qzinho, eu preciso da razão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar a razão. E a razão pode ser igual a A2 sobre A1. Nesse exemplo aqui, qual que é o A2? É 1. Qual que é o A1? 1/3. 1/3. Portanto, a minha razão vai ser divisão, né? Lembrando aqui, divisão de fração, né? Divisão de fração. Então, eu vou multiplicar pelo inverso. Então, como que vai ficar isso aqui? 1 vezes 3 sobre 1, que na verdade é igual a 3. Então, a minha razão é igual a 3. E vendo isso daqui, a gente lembra lá da nossa primeira aula que nós tivemos aqui no cursinho, que foi sobre fração. E até hoje a gente está usando esses conceitos, tá vendo? Como é importante treinar bastante os conceitos básicos lá do ensino fundamental. Então, a minha razão é 3. Agora sim eu vou aplicar o termo geral. A n, na verdade, é o A10, que é o que eu quero, é igual ao A1 vezes a minha razão, que eu já sei que é o 3, elevado a n menos 1. Meu n é o 10, menos 1. Então, como que a gente fica aqui? A10 é igual, qual que é o A1? 1/3 vezes 3 elevado a nona, vezes 3 elevado a nona. Então, meu A10, e o que eu vou fazer aqui, né? E agora, né? 1/3 vezes 3 elevado a nona, não é a mesma coisa de eu fazer isso, ó. 1/3 vezes 3 vezes 3 elevado a oitava. Mesma coisa, né? Eu apenas tirei o expoente daqui e joguei para baixo. Para quê? Para que eu consiga realizar essa divisão. Porque agora eu sei que o meu A10 é igual a 3 elevado à oitava potência. Aí vai depender muito dos vestibulares, tá? Normalmente, 3 elevado à oitava é o resultado final. Porque o vestibular não quer saber se você sabe fazer multiplicação. Ele não quer saber isso. Ele quer saber se você conseguiu chegar no resultado aqui. Porque basta eu jogar numa calculadora 3 elevado à oitava, eu chego no resultado. Entretanto, caso você queira ou precise, né, descobrir quanto que é 3 oitavo, vai ser um pouquinho trabalhoso, né? Eu tenho uma forma aqui de chegar no resultado. Vamos ver se a gente consegue fazer isso rápido. Então, o que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 oitavos. Então, eu vou sempre multiplicando de 2 em 2 aqui, para não me atrapalhar. Então, 3 ao cubo, 9. 3 ao cubo não, 3 vezes 3. 9, 9, 9, 9. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 9, 81. O que sobrou para mim aqui? 81 vezes 81. Agora dá para fazer 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 8, 8, mais 8 vezes 1, 8, 8 vezes 8, 8 vezes 8, 64. Então, o que eu tenho aqui? 8 mais 8, 16. 5, 6. Então, 6.566
1. Mas de novo, isso daqui não, eles não querem saber se você sabe multiplicação, se você não vai se embananar. É muito raro, tá? É muito raro. Mas fica aí então um método que eu utilizo caso vocês queiram, né, caso vocês precisem calcular valores tão grandes como esse daqui, que é o 3/8. Então o décimo termo dessa progressão, 6.561. Beleza? Bom, vamos então para um próximo exemplo. Em uma progressão geométrica, o quarto e o sétimo termo são respectivamente 32 e 2048. Qual é o primeiro termo? Bom, então o que nós temos aqui? O quarto termo, o A4, que é igual a 32. O sétimo termo, o A7, 2048. E ele quer saber o A1. Ele quer saber o A1. Bom, então vamos primeiro aqui tentar identificar qual que é a razão. Lembra lá que a razão é igual a gente não vai conseguir, né? Nesse caso eu não vou conseguir a razão. A razão seria A2 sobre A1, que é igual a 3 sobre A2. Eu não vou conseguir, né? Porque eu tenho o A4 e o A7. Então vamos aplicar aqui a forma do termo geral. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Beleza? Então vamos aplicar aqui para 4. Trocar o N por 4. Então A4 é igual a 1, que é o que eu quero, vezes Q. O meu N vale 4, 4 menos 1, 3. Tá, então o meu A1 é igual a A4 sobre Q ao cubo. O meu A4 é 32, então A1 igual a 32. Eu vou fazer o Q assim, para não parecer um 9. Então, percebi aqui que o A1 é igual a 32 sobre Q ao cubo. Isso não me ajuda muito. Não, por enquanto não, mas vamos fazer agora pelo A7. Então, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vou falar que N vale 7, que é o resultado que eu tenho aqui. Então, A7 é igual a 1 vezes o Q, eu vou usar outro jeitinho aqui, Q, 7 menos 1, 6. Ou seja, A1 igual a A7 sobre Q elevado a sexta. Então, A1 igual, qual que é o meu A7? 2048. Sobre Q a sexta. Olha que engraçado. Eu sei que o A1 é igual a 32 sobre Q ao cubo. Mas o A1 também é igual a 2048 sobre Q a sexta. Esses dois termos não são igualdades? Então eu posso falar que 32 sobre Q ao cubo igual 2048 sobre Q a sexta. Porque ambos são igual a A1. Então, eu estou falando que A1 é igual a A1. Por isso que eu consigo utilizar dessa artimanha aqui. Legal? Bom, para facilitar para a gente, vamos jogar esse 6 para lá e trazer esse 32 aqui para baixo. Então, o que eu tenho? Q a sexta sobre Q ao cubo igual a 2048 sobre 32. Q a sexta sobre Q ao cubo, Q ao cubo é igual a 2048 sobre 32, vamos fazer a conta aqui, 2048, 32. Aqui vai dar 6, 6 vezes 2, 4, 6 vezes 2, 12, vai 1, 18, 19, 192, aqui 2, 1, 0,
sobra 8, 128 vai dar 4, né? 4. 4 vezes 2, 8, 4, 12. Certo. Então, 64. 64. Deixa eu apagar aqui. Que vai ocupar o nosso espacinho. Então, Q ao cubo é igual a 64. Quanto que vale Q, então? Q é igual a raiz cúbica de 64. Poxa, e agora, né? E agora? Temos aqui uma outra raiz cúbica de 64. Então, vamos criar mais uma telinha aqui para a gente calcular essa raiz cúbica. Lembrando lá que nós tivemos as aulas de raiz quadrada, né? Também estamos aplicando os conceitos aqui. Então, meu Q é igual a raiz cúbica de 64. Poxa, não tenho calculadora, não posso usar. Vamos fatorar. Então, 64, vou fatorar aqui. Esse é igual a 2, vai dar 32, vou dividir por 2, vai dar 16, vou dividir por 2, vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. O que eu consigo aqui? Olha, eu tenho 9, 2. Então, eu sei que a razão é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo. Eu posso fazer isso pelas regras da raiz, da radiciação. Corto esse cubo com esse expoente, corto esse cubo com esse expoente. Então, o Q virou igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Essa é a minha razão. Beleza? Bom, agora eu conheço a razão. Agora eu consigo calcular o primeiro termo da progressão. Né? Eu consigo calcular. Vou até utilizar isso daqui. Ó. O A1 é igual a 32 sobre a razão ao cubo. Vamos fazer isso. A1 é igual a 32 sobre razão ao cubo. A1 igual a 32 sobre 4 ao cubo. Que a minha razão é 2. A1 igual a 32 sobre 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 32 dividido por 64, A1 igual meio. 1 sobre 2. Ok? Então perceba, né? Esses exercícios eles são um pouco trabalhosos, eles envolvem diversos conceitos. Tá bom ficar atento aí aos fundamentos da matemática. Fração, radiciação, principalmente nesse caso, e potenciação também. Vamos para o último exemplo de hoje, antes do exercício final, que aí eu vou deixar para vocês esse exercício do Enem. Mas enfim, vamos lá. Sabendo-se que A3 é igual a menos 15 e A5 é igual a menos 5 sobre 3, qual é o valor de A4? Olha, então, eu tenho A3, que é igual a menos 15. A4 é o que ele está querendo saber. E o A5 é igual a menos 5 terços. E aqui que a gente vai usar aquela regrinha lá. Lembrem-se da regrinha. Né? Se eu tenho aqui uma PG ABC, o termo do meio, que é o B vezes B ao quadrado, é igual a A vezes C. Eu posso usar aqui, tá vendo? Eu tenho o A3 e o A5. Eu quero o A4, que é o termo do meio. Então, meu A4 ao quadrado vai ser igual ao meu A3 vezes o meu A5. A3 vezes A5. Então, A4 ao quadrado é igual a 3 menos 15. A5 menos 5 terços. Então, meu A4 ao quadrado é igual a 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 5, 27.
5. 25. É isso. 15 dividido por 5. Sobra 5. 5 dividido por 25. Então, meu A4 é igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25. Porque talvez passou muito rápido aqui, mas o que eu fiz, né? Eu dividi 15 por 3. 15 dividido por 3 vai dar menos 5. Vezes o menos 5 que eu já tinha aqui é igual, menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Opa, 25. Então, A4 vai ser igual raiz quadrada de 25 mais ou menos 5. Mais ou menos 5. Entretanto, aqui vai ser menos, né? Enfim, aceita-se essa, né? Para a raiz, aceita-se esses dois valores. Mas aqui tá vendo menos 15, menos 5, menos 5 terços, então vai ser menos 5, por ser uma progressão geométrica que está subindo os valores, né? Ela está progredindo. Ok? Então aqui um exemplo de como usar essa relação do termo do meio. Agora, o desafio que eu vou deixar aí para que vocês tentem fazer. Então esse é o exercício do último Enem, do Enem de 2020, que eu achei muito legal, é muito divertido. Perceba no enunciado, ele não quer saber se você sabe calcular meio elevado a 100 ou meio elevado a menos 98. Está no enunciado, então você vai chegar num valor, em um valor desses aqui. Ok? Vou postar também daqui a pouco esse exercício no grupo e a gente vai discutindo lá as soluções para ele. Beleza? Novamente me desculpa aqui por não estar ao vivo, sei que uma aula gravada é muito mais difícil de ler, procurei ser bem objetivo aqui, prático com exercícios. Refaçam esses exercícios seguindo o meu passo a passo para entender como que eu cheguei em cada etapa. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Espero que todos e todas fiquem bem, se cuidem, sonhem com os anjinhos ou com aquilo que vocês quiserem. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.